Morreu de vez. Morreu. Mandei consertar, morreu. Aí comprei 2 placas novas lá da China com os íon novos. Novos não, né, usado, mas aí instalei, comprei fonte nova, discos novos. Tá lá tudo montado lá. Agora tem que ir atrás de um switch que suporta SFP+, para transitar a rede de 10 gigabits por segundo, para fazer aquele meu CF lá. O CF que não deu certo, não. Uhum. É, muita latência pela rede. Tem que ser 10 gigabits mesmo. Não adianta. Pois é. Vocês têm Regulancer já? Entendi. É o que eu faço. Eu tenho. O meu fica direto tirando. Dá pra ver minha tela aí? Eu tô vendo. Tô vendo. Fechou, fechou. Aqui, aqui. Beleza. Vou jogar minha peça. tela aqui. Pô, Pô, queria ver minha tela aqui, mas não dá pra ver no Discord aqui. Discord aqui. Quando eu clico aqui, Ela some aqui. Mas dá pra ver aí, aí, né? Porque Porque minha resolução aqui é tudo diferente. diferente aqui. Você tá com Puta que som. pariu. Tá Duplicado? com som. Tá. Eita. Ainda tá? Puta que bosta. Ah, e agora? E agora? Tá bom. Tá bom, Agora tá tá bom. bom. Tá bom? Tava compartilhar áudio da transmissão, então é isso aí. Fechou, dá pra ir então. Som, alguma coisa. Diz assim: o Bitcoin vai para 200 mil este ano. O Bitcoin vai pra 20 mil esse ano. Quero comprar mais, vá. Pode mandar bala? Foca a peça. Então bota gravar aí que eu começo. Porra, não tá pegando os bastidores. Então fechou, corta a partir dessa parte então. Fala. Fala galera, aqui é o Morata, então a gente vai fazer um workshop hoje sobre Regulancer. Regulancer que é atualmente o melhor rebalancer aí para nodes Lightning, principalmente LND, na verdade ele só é desenvolvido para LND. E hoje eu vou mostrar desde
de um início até o Regulance Controller, que foi desenvolvido pelo JVX. A gente vai começar instalando pelo menos o daemon do Regulancer, e depois a gente parte para o JVX Controller, que seria o Regulancer automatizado, onde até eu contribuí um pouco colocando uma database para a gente ter uma noção sobre o quanto que a gente paga em fees por milhão para a gente poder ter um controle e saber cobrar o quanto de outbound a gente coloca lá nas fees dos nossos canais. E é uma ferramenta extremamente necessária, visto que só por si o Regulancer não é automatizado, então você tem que rodar via terminal, manualmente, e aí a gente vai instalar ele e vai instalar o controller que vai fazer tudo automático para nós, vai facilitar a vida, ah, com essa ferramenta que é muito melhor que qualquer outro rebalancer. Os outros rebalancers são inspirados no Balance of Satoshi ou no LND Rebalancer, que são rebalancers comuns, que o próprio LNDG usa o LND Rebalance, que não possuem sistema de cache, de memória cache, ou seja, toda tentativa deles é uma tentativa desde o princípio, eles tentam desbravar novas rotas em toda tentativa de rebalance. Ao contrário do, ao contrário do Regulancer, o Regulancer guarda na memória, guarda em arquivos, uma memória cache, que na verdade é mais um histórico do que um cache, para reutilizar em cada tentativa de rebalance. Então ele é mais otimizado a saber rotas que dão mais certo do que o LNDG, do que o Balance of Satoshi, por exemplo. Então ele sabe dar um tiro mais certeiro com pagando menos fees, menos ppm por cada rebalance. Então essa é a motivação da gente rodar um Regulancer. Então a gente vai começar pela instalação, e a instalação é o seguinte: a gente tem que primeiro verificar se a gente tem o Go instalado. Aqui na minha tela, vocês estão vendo do lado esquerdo o tutorial que eu tenho no meu Substack. Eu posso disponibilizar o link aqui para vocês verem o passo a passo, mas isso não invalida essa aula gravada, porque a gente vai ter alguns insights aqui no meio. Mas a primeira coisa que a gente faz é verificar se a gente tem o Go instalado, o Golang, a linguagem Go instalada. Aqui eu rodei o Go version, igual no tutorial fala, o meu tá 1.24.1. O problema é que esse 1.24.1 não vai rodar o Regulancer. O Regulancer, o último commit que foi feito no GitHub, acho que foi lá por 2023, alguma coisa assim. E nessas versões mais novas do Go não vai funcionar. Mas provavelmente o de vocês não vai ter Go instalado. Então a gente vai partir para a instalação. Aqui no tutorial a gente tem aqui o site do Golang. A gente vai cair nessa página aqui. Só que isso aqui não interessa, porque é uma versão muito mais nova. A gente precisa da 22.4, que é a última testada que deu certo, o Regulancer, foi essa daqui. Então, a primeira coisa que a gente faz é copiar o link da versão que nos interessa. No caso, a AMD64. Então, a gente tem que achar aqui essa aqui, ó, para Linux, a AMD64 TAR-GZ. Essa aqui, ó. Provavelmente essa aqui, ó. Calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Linux. Caramba, tem um monte. Aqui, ó. Essa aqui, ó. É essa aqui, ó. Então a gente dá um botão direito, copiar link. E aí, no próprio tutorial aqui, eu mostro que o wget, né? Comando de você baixar algum arquivo da internet. No wget, copiou o link, colou lá, dá um OK, ele vai clonar dentro da sua máquina, dentro do seu node, né? Se dermos um ls, a gente vai ver aqui, ó. Go 1.22.4 Linux AMD TAR-GZ, ele está compactado. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é rodar o comando para a gente descompactar ele. É sudo tar menos C maiúsculo, user local, que é o local que a gente vai descompactar, xff,
que é o método que a gente vai descompactar esse arquivo .gz. E aí, rodando esse aqui, coloca a sua senha do sudo, do seu super usuário, né? Ele vai descompactar. Feito isso, a gente dá um export no nosso user local go bin, que é o binário que a gente vai chamar o go. Só copiar e colar, deu um enter, já deu certo. Agora, para verificar, a gente dá um go version e ele vai mostrar pra gente. Go version 1.22.4 Linux AMD64. Aí depende da máquina que você roda. Se você roda em Raspberry Pi, vai ter que baixar o ARM4, que é esse aqui, ó. Esse aqui, ó, na verdade. E aí, após a gente instalar o Go, a gente pode começar com o. A gente joga no nosso Bash RC, na verdade. Então a gente abre o arquivo do nosso shell, sudo nano til barra ponto bash rc. A gente vai chegar nesse arquivo, rola lá para baixo e adiciona uma linha no final do arquivo, export path igual cifrão path, dois pontos, cifrão home, go bin. E é essa linha que eu tenho aqui no meu shell aqui. Dá um Ctrl X, de vocês vai pedir para confirmar o nome, dá um Y, dá um Enter. Ele vai salvar essa configuração. E aí, para atualizar isso, dá um source til barra ponto bash rc. Ele vai atualizar o shell de vocês ou sai dessa seção SSH que você tá e entra novamente. Vai dar a mesma coisa. Daí que a gente passa a instalar o Regolancer, que é copiar o que tá lá no GitHub. Aqui no meu tutorial, acho que eu não passo o link do GitHub, então a gente pode entrar aqui e procurar o Regolancer. Deixa eu ver aqui. Aqui é o controller. Deixa eu ver aqui. Aqui. Então vem aqui na página do Regolancer. Vou deixar no chat aqui. Cadê o chat? Joguei lá no chat do Discord. Aí. Então você vem aqui no GitHub do Regolancer. Vem aqui em code. Copia esse aqui, ó. Copia o URL pro clipboard. Vai no seu terminal de novo. Dá git clone. Cola aquilo lá. Ele vai clonar todo o repositório do Regolancer para sua máquina. Tanto que você der um ls, ele vai aparecer ali, ó. Agora, ó. Cadê ele aqui, ó? Regolancer, ó. É esse item aqui, ó. Então, que você der um cd Regolancer, você cai dentro do repositório. Beleza. Prosseguindo para o tutorial, a gente pode verificar se está tudo certo com o Regolancer, dois traços, help. Se não der nada, é porque tem alguma coisa no path errado. Agora vamos descobrir o que deu errado. Porque eu acho que eu tenho que dar um go install antes, né? Então, você tá lá na sua home, dá um cd Regolancer e dá um go install. E daí ele vai compilar todo o código e criar o binário para você chamar depois. Então vamos dar um go install dentro do repositório Regolancer. Vamos esperar terminar, vamos dar um go help. É o seguinte, as versões mais novas do Go, conforme mostrei mais cedo, elas não funcionam com o Regolancer atualmente, porque o Regolancer foi a última vez que foi compilado foi em tipo 2023, eu acho. E o Go teve várias versões mais novas.
Então se você tentar compilar com as versões mais novas, provavelmente vai dar erro, porque o código foi construído nas versões mais antigas, não foi modificado até então, né. Então por isso que a gente usa a versão 1.22.4. Agora que eu já dei Go install, vamos tentar rodar o binário Regolancer, dois traços help, pra ver se ele dá alguma coisa, ele não deu nada, ó, deu algum erro ainda. Deixa eu ver se eu fazer algum install no GitHub do RKFG, se vai mudar alguma coisa. É, ele pode estar fora, exatamente, ele pode estar fora do, pode estar fora do PF. Deixa eu abrir um terminal novo aqui, ó. Não é uma questão de permissões aí num arquivo qualquer para ser usado? Não, acho que não é permissões não. Caraca, bicho. User bingo? É que o teu não tá no user local, né? Tá no user, no seu user aí que você tá go bin. Não, só entrar no. Tinha que ter um bin aí dentro do Go, né? Dentro do Go, né. É, Caraca, normalmente é pra onde ele compila. deixa eu deixa eu puxar Agora, uma coisa que de você novo o pode Go fazer aqui. também é baixar, usar o binário já lá, tá no site. Até porque O você nem binário precisa do Go? compilar. É, eu mandei no chat. 22. Não, o binário do Regolancer mesmo. Porque ele já tá compilado na versão correta, né? Isso. É até melhor, porque como ele ficou meio parado no tempo, e normalmente a gente tem um Go mais atual. Eu, por exemplo, meu Cara, ele, Go é atual, eu uso o binário deles mesmo. sim, o esse 1.12.3, Jaime? É, AMD, né? Isso. Esse foi É, o último que eles X que eles Compact escutam.
É. Ele instalou aí, né? Ele criou um diretório, não foi? Regulância. Não, Ah, você descompactou, ele descompactou aí? Eu não vi. descompa descompactou pra algum lugar, mas ainda não. É porque dentro desse regulância não tem nenhum arquivo de executável, né? É, bem que às vezes tem que dar chmod x para o arquivo ficar executável. Agora, é que aí não tem, né? Mas eu não tô vendo aqui. Pra mim, ele não terminou de compilar. O que tem que talvez. Por isso que eu falei, baixar o binário mesmo. Eu fiz a descompactação aqui. Ver só pra onde ele foi. User local. Ah, tá. Então tá lá, ó, regulância. Tá até com chmod normal. Tem que dar ponto barra, né? Ponto barra. Ponto barra. Não, ponto barra, né? É, ponto barra regulância. Ah, E, finalmente. e não faz. É. Agora sim. Daí dá pra mudar esse binário pra outro lugar, né? Se bem que onde você colocou, isso aí já é patch default, né? E o SR local vai É, já é estar. o default, né? Você deveria conseguir acessar ele de qualquer lugar. Só garantir que você vai botar o ponto barra. Cara, não precisa. Se você botou lá no SR local, vai funcionar pro teu sistema inteiro, em qualquer lugar que você esteja. Qual? Qual lugar? É. Ou copia pro teu Golbin, aí você pode fazer o que quiser. Só que aí depois tem que ver teste, né? Se copiar lá pro Golbin. Tá, já tá aqui. Fechou. Deixa eu ver se dá pra chamar de qualquer lugar agora. Aí, fechou. É isso aí mesmo. Tem que mandar lá pro user local bin. Ah, cat não, é ls, né? Aí, ó. Fechou. Ele tá aqui, daí agora eu consigo chamar ele de qualquer lugar. Beleza. Regulância, dois traços, help, lista todas as opções que tem pro Regulancer. Beleza. Então ele já tá instalado, já consigo chamar ele de qualquer lugar. Agora a gente tem que fazer os configs do Regulancer. Se você fez igual eu, você já vai ter uma pasta Regulancer. Senão você cria uma pasta mkdir Regulancer e boa. E aí você entra na pasta e podemos criar os configs do Regulancer. E para que serve esses configs? Seria mais ou menos o que a LNDG já faz. O montante que a gente quer fazer de rebalance, com tanto de, de passos, de hops, de passos que a gente quer fazer nesse rebalance, né?
assim, a gente põe um limite lá, a gente pode fazer um caminho circular rebalance de 10 passos, por exemplo, como a gente pode limitar a 3, a 4, a 5, e a gente também pode colocar tempos de timeout, tempos de tentativa e porcentagens do tanto que a gente quer tirar de tal canal para jogar para tal canal, e entre outras coisas. Aqui no meu tutorial, eu já dou um config pré-configurado, que seria esse, copia e cola, e aí você pode mexer a partir dele. Então, a primeira opção que a gente tem aqui são os paths do macaroon. Por exemplo, o macaroon do LND, por padrão, é nesse path. Se o seu for diferente, você vai alterar. Se não, mantém assim, tá? Mainnet, TLS-Cert também está no caminho padrão. E aqui abaixo a gente começa as configurações que a gente pode alterar, eh, conforme o que a gente espera do rebalancer. Então, o Econ Ratio, por exemplo, eu coloco aqui 0,8, mas você pode pôr qualquer valor de 0 a 1. Eu boto 0,8, que significa mais ou menos o que significa o max cost do LNDG. Então eu aceito que pague até 80%, em ppm para encher tal canal. Então, se um canal cobra 1000 ppm, eu aceito pagar até 800 ppm para encher aquele canal. O amount, aqui eu coloquei 201.000, mas é o ponto de partida. Igual no LNDG você tem um ponto de partida, e aí quando dispara o Rapid Fire, ele vai subindo 20% a cada tentativa. Aqui a gente tem um valor tipo esse. Eu coloquei 201.000, mas aí logo abaixo a gente tem o minimum amount, eu botei 5.000. Então ele começa tentando 201.000, se não der certo, ele reduz pela metade até chegar nesses 5.000, e aí ele desiste. Eu botei 201.000 porque nas minhas tentativas, 201.000 até 5.000 foram bem sucedidas, e aí tem os meus motivos, etc, etc. Você pode testar outros valores. Probe Steps, eu botei 15, porque ele pode tentar o probing. O cara não é realmente o tanto de hops do rebalance, o probing é tipo uma tentativa prévia de disparar algum pagamento na light. Todo rebalance é um pagamento, só que é um pagamento para si mesmo, mas nesse caso do rebalance a gente chama de probing steps, porque seriam, tipo assim, eu aceito uma tentativa, até 15 steps, até 15 hops, até retornar ao meu nó. Então, você pode mexer também, pode deixar 5, 10, 8, o que você quiser. Eu deixo 15 para tentar o máximo de rotas possíveis e assim ter mais chance de sucesso. A Low Rapid Rebalance seria tipo o Rapid Fire do LNDG, só que pro Regolancer. Eu deixo em True, eu acho que vale a pena, porque se ele achar uma rota e dá certo, ele vai salvar lá no cache, ele vai reutilizar aquela rota, ocasionando vários rebalances consecutivos com sucesso. Então por isso que eu deixo True, mas você pode tentar false também. P-From e P2 seriam, é, prefixo P significa pré. Desculpa, seria o percentage. Percent, percentage from, ou seja, porcentagem de, eu coloco 90, mas esse 90 significa sobre o inbound. Então, se o. Desculpa, seria o outbound. Então, quero retirar, é, minha liquidez de canais que contém 90% mais de outbound. Desejo retirar a liquidez para rebalancear canais que não têm outbound. E o P2 seria percentage to. Então, canais que estão abaixo de 30% de outbound serão enchidos até 30%, retirando desses canais que têm 90%. Isso é só uma configuração que eu coloquei, não quer dizer que é regra, você pode mexer nisso aqui e fazer a sua lógica aí de qualquer
do jeito que você prefere. O stat é rebalances.csv, ele vai gravar, você dá um nome ao arquivo ou passa um path para ele arquivar todas as tentativas que deram certo no formato CSV. E depois você pode tratar esses dados e fazer, sei lá, qualquer análise que você quiser. E foi o que eu usei para construir uma database para dar, por exemplo, a média de ppm que eu tô pagando para dar para o rate, a gente pega só formado e visualizando pelo VS Code. E eu acho que até o JVX usou isso aqui para construir o controller lá. Acho, né? Não tenho certeza. Lost Profit True, sinceramente não lembro para que serve isso aqui. A gente pode até dar um help depois para ver. E aí tem outras opções aqui, por exemplo, exclude from e o campo to entre chaves para você colocar, por exemplo, a pub key, então em formato hexadecimal, com números e letras até F, G, do canal que você tem, né? Ou seja, o pub key. De, por exemplo, se você quer excluir que retire de canais tenham, por exemplo, esse P from, percentage from, você coloca canal, você coloca aqui. Então vai ter aqueles canais que você não quer tá retirando liquidez, nem colocando liquidez. É aqui que você insere. Tem outros parâmetros, mas a lógica que eu uso é essa. Então eu escolho canais que eu quero retirar liquidez, escolho canais que eu quero inserir liquidez e excluo os que eu não quero retirar e excluo os que eu não quero encher. E aqui embaixo, nas últimas 4 linhas do config, a gente tem os timeouts. Por exemplo, timeout do rebalance, 900 segundos, que dão, acho que dão 15 minutos, se não me engano, que seria a tentativa que eu fiz agora, se ela falhar, eu vou esperar mais 15 minutos para realizar novamente. O timeout attempt seria 1 minuto quando eu... Ah, não, desculpa, eu fiz confusão. Quando eu executo uma tentativa de rebalance, ele vai ficar fazendo os probings dessa rota, retirando de um canal para inserir em outro, ele vai demorar 15 segundos para atingir o tempo de timeout. Atingiu esse tempo, ele vai falhar essa tentativa, e a próxima tentativa só vai acontecer nessa segunda linha, timeout attempt. Eu botei de 60, que seria 1 minuto. Ele vai esperar 1 minuto sem fazer nada para tentar novamente do canal X até o canal Y. Timeout info e road, sinceramente eu não lembro direito do que eles se referem. Provavelmente o road é questão daquela rota que ele já tentou, ele tentar novamente. Por exemplo, se ele tentou o canal A, B, C, essa rota, e falhou, ele só vai tentar novamente daqui 180 segundos. Então esse é o arquivo de config. É importante entender isso aqui, porque isso aqui, na hora de automatizar, vai ser imprescindível você configurar da forma certa para o seu caso de uso. Porque até então, o que a gente fez foi só algo que você vai conseguir rodar pela linha de comando, não vai ser automatizado. Só instalar o Regolancer, configurar o config JSON, não vai rebalancear nada. Você vai ter que rodar via linha de comando, manualmente escolhendo o canal de saída para o canal de entrada, e aí você não vai ter o máximo proveito dele. Para isso, o Jaime criou o Regolancer Controller. Então, eu nem vou mostrar essa parte que você pode testar depois manualmente, executando o Regolancer manualmente. Eu acho que não vale a pena. Vale a pena você instalar o Regolancer e aí partir para o Regolancer Controller que o Jaime fez. E aí você configura seus configs, porque você consegue colocar eles em paralelo, igual o LNDG faz lá com a questão dos workers.
consegue pôr vários instâncias de Regolancer operando paralelamente, igual a LNDG faz, só que de forma muito mais performática, já que o Regolancer armazena o histórico em cache, em arquivos com formato de cache, de rotas que ele já tentou, que deram certo e que não deram certo. Ele vai ser mais performático e com a ferramenta do JVX vai ser automatizado. Então eu coloquei aqui no tutorial o link direto para o JVX do o repositório do JVX, o Regolancer Controller, e a gente vai clonar da mesma forma, aperta em code, copia aqui o link, né? Vem aqui na sua home, dá um wget e cola o link. Uma vez que dá enter, ele vai clonar. E aí você pode entrar lá, dando cd Regolancer, controller. Peraí que ele clonou errado aqui, peraí, deixa eu ver aqui. É git clone, na verdade. Deu um wget, ele só vai baixar. Então é um git clone, cola o link, ele vai clonar o repositório, e aí você dá um cd Regolancer controller, você tá dentro do repositório que o JVX criou. E aqui que começa a brincadeira de verdade, que você vai configurar o config JSON, vai configurar o systemd, o serviço para rodar ele no background, sem que você tenha que ficar rodando na mão. Então, uma coisa que eu gosto de fazer é já colocar ele em serviço, mas a gente pode estar fazendo uma configuração prévia antes. Por exemplo, o default JSON, o Jaime já deixou uma configuração aqui prévia, ou talvez era eu que deixei, né, Jaime? Tá igualzinho a minha. Eu acho que foi, porque você contribui bastante aí, né? Inclusive toda a instrução não foi eu que fiz, não. Pois é, eu lembro que eu fiz alguma coisa aqui, mas eu não lembro. Eu acho que eu inseri o esquema da database também, né? Eu acho que você fez esse readme inteiro. Eu não lembro de ter feito isso. Não, eu lembro que você fez o controller, mas eu dei um tapinha nele. Exato. Só vendo os commits lá. Isso. Então o controller, a gente pode fazer um serviço para ele rodar em background, dar um sudo nano, copia essa linha aqui até o serviço do systemd. Vai abrir aqui o editor de arquivo de texto. Copia aqui. Só vai alterar. Por exemplo, se o teu Python 3 tá no Zerbin, mantém assim. Se não tá, você tem que alterar esse caminho. E aí você tem que alterar o caminho também pro Regolancer Controller. No meu caso, tá em Home, Admin. Talvez o seu também tá assim. Regolancer Controller.py, que é de Python, né? Aqui no Working Directory, também tem que colocar Home, o seu usuário, no meu caso admin, e o restante aqui, beleza. Start always, user, coloca aqui seu user, o meu admin, beleza. Tudo certo, eu dou um Ctrl X, Y, Enter. Salvei. Agora, eu dou um sudo system ctl daemon reload para recarregar os serviços. Eu vou dar um start no Regolancer Controller, um enable para ele ligar toda vez que eu reinicio a máquina. E só vou dar uma conferida se tá tudo certo com status aqui. Sudo systemctl status Regolancer Controller. Se tiver tudo certo, ele vai estar active running, vai estar habilitado aqui porque a gente fez um enable nesse systemd. E aqui estão os logs. Dá para ver até que tá dando um certo erro aqui que a gente pode até analisar aqui, por exemplo, sudo journalctl -fu Regolancer Controller. E a gente vai ver ao vivo quais são os erros que ele está acusando. Então ele até tentou aqui
tipo de rebalance, mas ele se deparou com um erro que durante o rebalance, ele não achou o arquivo home admin go bin regolancer. Então ele esperava que o regolancer estivesse no go bin e ele não tá lá, então a gente pode até mover ele pra lá, né. A gente estava no acho que estava no user local bin. É isso aí mesmo, a gente pode mover esse binário lá para o deixa eu ver, home admin go, dar um sudo, deixa eu entrar no go, e agora deixa eu user local bin, regolancer, vou mandar lá para o home admin go bin. Faltou o nome aí, Regulância no final. Ele não achou, deixa eu ver aqui, o user É local só bin, botar setinha pra cima e escrever Regulância eu no, acho que no final eu lá, mandei para o depois do go, nome. eu mandei para o go, ó, mv regolancer, mandar para o bin. Como que é o nome do serviço mesmo? Regolancer controller. Aí, ó. Movi ele pro local que ele espera que esteja, que é o. Deixa eu ver aqui. É go bin. Então ele espera que esteja na sua home, no seu usuário, na pasta go, na pasta bin. Eu criei de última hora, porque eu tinha o go da versão mais recente, dessa versão antiga, provavelmente ele já criava automaticamente, não sei. E aí eu criei um diretório bin dentro do Go, movi o binário regolancer que estava no user local bin pro Go bin, reiniciei o serviço do regolancer controller, e aí como ele já esperava que estivesse lá, deu tudo certo. Então o que que ele fez? Ele já começou a tentar fazer os rebalances conforme aquele config padrão que já vem no regolancer controller, que você pode alterar, a gente já vai ver isso. E ele começou, tanto que ele dá os logs aqui, ó. Tal número is good enough, try amount de tanto, 5 steps left, ele vai fazendo uma forma decrescente até falhar 100%, best amount, etc, etc. Isso é tudo coisa do Regolancer, que só foi automatizado pelo Jaime. E a gente pode entrar, vamos ver aqui nos arquivos, se ele já criou a database. Aqui eu estou usando é, o VS Code. Eu estou conectado via SSH no meu servidor, está rodando o LND, eu estou rodando tudo isso. Ele vai criar uma database em SQLite, que está aqui em algum lugar. Ele não criou ainda a database, porque provavelmente não deu certo nenhuma rota. Deixa eu ver até aqui no meu Telegram bot. Ele conseguiu aqui um rebalance só. Deixa eu ver se eu acho onde ele está. Eu sei que em algum lugar ele vai salvar a database. Aqui no CSV, ele vai salvar.
eu ver se eu não tenho que rodar o é isso aí mesmo. Para criar database, você tem que entrar no CD Regulancer Controller, ou seja, na pasta do Regulancer Controller, rodar Python 3 database.py. Ele vai rodar um código que vai criar a database, e aí que ele faz aqui o regulancer.db. Se você tiver no VS Code, ele vai dar esse erro aqui, porque você nunca instalou a extensão do VS Code do SQLite Editor. Eu recomendo você instalar aí. É só apertar aqui no SQLite 3 Editor, ele vai instalar. Quando instalar, você consegue abrir esse arquivo regulancer.db e visualizar como se fosse uma interface gráfica, eh, todos os rebalances que você já fez com o Regulancer. Por exemplo, só esse meio tempo que eu tô aqui explicando, olha só o que ele já conseguiu aqui, eh, verificar. Espera aí que eu acabei de instalar, ele começa a dar um monte de mensagem. Aqui você pode mexer, por exemplo, aqui, nessa aba em azul, você tem a tabela de peers, que são os canais que você tem, e você também tem rebalances, são os rebalances que aconteceram e que você pode ver. Caramba, espera aí. Você pode ver, meu, mas que mensagem chata isso aqui. Você vai poder ver aqui uma lista dos rebalances que aconteceram que deu certo. Por exemplo, nesse meio tempo só um deu certo aqui, que saiu do canal da Blink e foi até o canal Capa. O amount foi de 26.000 sats 197. Eu paguei 23 sats, ou seja, um ppm resultante de 877 sats por milhão, e encheu o canal Capa saindo do Blink. E aí, se você tem outros canais, você vai ver tudo por essa tabela, e você pode alterar as regras aqui nesse arquivo default.json. É aqui que você pode modificar, por exemplo, o Echo Ratio, você pode colocar um 0.9. Você pode mudar o amount para tentar a primeira vez por 100.000 sats, por exemplo. Minimal amount você pode aumentar para 50.000. Você pode diminuir esse probe steps. Se você não quiser tantas tentativas, você pode diminuir esse lá para 7. Rapid rebalance deixa true. O pfrom, é percentage from 90, você pode diminuir, botar um 70 aqui, se você quiser. O percentage true, você pode pôr um 25. Você vai alterando tudo isso aqui. Os tempos do rebalance, tempos de tentativa, os exclude from. Então tem canais que eu não quero que retire, eu quero canais que fique parado lá mesmo. Então eu coloco aqui o pub key daquele canal. A mesma coisa para canais que eu não quero encher. Então, eu coloco aqui o pub key desse canal que eu não quero encher. E aí eu dou um save, um Ctrl S e reinicio o sistema do systemd, né? Então dou um sudo systemctl, restart regulancer controller service. Dá um enter, ele vai dar um restart e vai aplicar essas configurações novas que você inseriu aqui no default JSON, né? E aí você também tem os logs, né? O app.log vai dar um log geral, como se fosse aquele journal, só que aqui vai estar dentro de um arquivo que você pode tratar depois, pode analisar, e aqueles caches que eu falei lá antes da gente começar a rodar,
estão armazenados juntos aqui ao log. Então a gente tem, eh, formatos aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir. É, ele não vai abrir. Mas aqui dentro desses arquivos aqui, ó, Reball LND WR3 tal, o nome do canal, .log, aqui que está aquela questão do cache que o Regolancer salva de tentativas, tanto falhas como, com sucesso. Ele tenta, a próxima vez que ele for rodar esse rebalance, ele vai pegar essas informações e vai analisar se ele tenta aquilo lá de novo ou se ele tenta uma nova rota, eh, para conseguir sucesso. Então, se tem um canal teu que não tá conseguindo de forma alguma rebalancear, ele vai descartar várias rotas que não deram certo para tentar novas rotas, enquanto que os que já deram certo, ele vai tentar aquelas rotas com sucesso novamente para ter mais chance de sucesso conforme as configurações que você setou aqui no default JSON. Ah, e como que eu sei, eh, a porcentagem igual no LNDG que eu seto o max cost? É que no Econ Ratio. Então aqui você põe, por exemplo, se eu quero gastar até 90% do que eu cobro daquele canal, se eu quero gastar até 80, 70, 60, 50% do que eu cobro daquele canal de outbound rate, é aqui que você vai setar, no Econ Ratio. E por que que eu uso o VS Code para tudo isso? É justamente porque ele me oferece essa interface mais gráfica, consigo alterar os arquivos só clicando em cima dele, altero o número, dou um Ctrl S, ele salva, e se eu quero olhar a database, eu venho aqui e olho, por exemplo, o Reball Rate. Então eu sei que o canal capa, o Reball Rate dele é 877 ppm. E isso vai, alterar, você pode olhar aqui no ele vai criar outra tabela aqui, acho que ele não atualizou ainda. Ele vai criar uma tabela que você consegue ver o Reball Rate, e então você, a partir do Reball Rate, por exemplo, se foi 877, eu posso cobrar 900 ppm, que eu vou estar tendo um lucro de 23 ppm. Então eu sei que eu não vou estar tomando prejuízo. Se eu cobrar 850, por exemplo, eu já vou estar tendo um prejuízo de 27 ppm, naquele canal. Então, a partir disso, você consegue ter uma noção de quanto você quer cobrar, assim como no LNDG, que também te entrega o resultado do Reball Rate, e a partir daí você começa a cobrar para ter um lucro. Eh, no mais é isso, essa que é a proposta do Regolancer, ele ser um rebalancer diferente dos outros, que ele armazena a memória cache, no caso em arquivos, por exemplo, esses arquivos aqui .log, e a partir deles ele tomar uma decisão de tentar novas rotas ou continuar com as mesmas rotas, ao contrário dos rebalancers comuns que a gente encontra no Balance of Satoshi ou no LNDG, que eles sempre tentam novas rotas, ou quando dispara o Rapid Fire, ele até tenta as próprias rotas que ele conseguiu sucesso, mas nunca na próxima tentativa ele reutiliza essas rotas, ele começa por uma nova tentativa. Então, questão de eficiência, o Regolancer se sobressai, e geralmente ele tem um resultado esperado de custo médio de ppm menor que os outros, justamente por causa disso. E, que nem eu disse, o Regolancer por si só vai conseguir rodar via linha de comando. Então, por isso que o Jaime criou esse controller para você rodar em segundo plano de forma automatizada, ele vai ficar rodando lá, sem a necessidade de você estar manualmente fazendo os inputs, e vai estar lá, e vai chegar a notificação normal no seu bot do Telegram, quando houver um rebalance com sucesso. E é isso. E basicamente é isso. Alguma dúvida aí?
No default aqui? Não, só no controller. Você precisa primeiro ter o Regulancer instalado para que o controller funciona. Isso. Eu sei que tem algum lugar que a gente consegue colocar as instâncias, né, em paralelo. Agora deixa eu ver aqui. No No config, ini. aqui. Exato. Readme lá tem tudo, cara. Exatamente. Você seguir ali, tem aqui no próprio GitHub aqui, ó, É, tem esse até aí tá um sumário super aqui, bem ó. explicado. Aqui, ó, configuration, ó. Se for clicar aqui, ó, ele vai te dar tudo as instruções. Config ini, daí tem aqui ele explicando o que é cada coisa. E aí, por exemplo, aqui na prática aqui, ó, nos parâmetros, tem o threshold, seria a questão do balanço do canal mesmo de outbound. O max parallel seria as instâncias dos traduzindo, né, analogamente aos workers do LNDG. Aqui tá 12, então seria o equivalente a 12 workers do LNDG, mas você pode alterar aqui e salvar depois. Você pode pôr 2, você pode pôr 20. Aí depende da sua máquina também, né? Se sua máquina não tiver tantos cores, não adianta você colocar 30 instâncias que não vai dar conta, vai travar sua máquina, vai ficar bem lento. A pause duration, 300 segundos. Vai ter uma explicação aqui do que é também. Sinceramente, eu não lembro disso aqui, que faz tanto tempo que a gente mexeu com isso. E aqui a gente também tem configurações de, por exemplo, o path da nossa configuração. Aqui está o default JSON, ele espera dentro desse repositório aqui, dentro desse diretório Regulance Controller, o default JSON, mas você pode alterar aqui para qualquer coisa. Você pode pôr aqui teste. Você cria copia esse default JSON, põe teste, testa só uma configuração que você quer e sai usando ela. Aí você continua com o default. Ou você pode pôr teste 2 e ele vai usar o teste 2. E a database também, você pode alterar isso aqui. Se você quiser salvar como teste também. Oi? E foi, já? Opa, não falei nada não. Ah, bom, achei que você estava falando aqui. Eu Mas vi enfim, mudo. aqui você tem a liberdade de escolher aqui o que você quer, né? Aí vai dar sua criatividade, né? O default JSON não quer dizer que é o mais certo para você, é só um default. Se não me engano, até eu que fui que configurei esse default que eu não lembro mais. Faz tanto tempo que eu mexi nisso aqui. Mas você pode escolher aí para o seu caso de uso. Você pode fazer vários É, testes, pode salvar várias databases, você não pode ficar limitado ao que esse, colocou lá, né? esse threshold é só quando é o que ele considera para ser elegível para você para rebalancear. Ou seja, tudo que tiver com 30% de outbound, menos de 30% de outbound, ele Menos vai de considerar. No caso aí, né? Você nível pode de botar rebalanceamento. 10, pode botar outra coisa. E o pause é o tempo para ele rechecar isso. Ou seja, ele faz toda hora um list channels Entendi. nesse tempo Pra para garantir, por verificar, exemplo, chegou a 30. Se chegou a 30, ele já não não vai mais precisa entrar mais. na lista de canais para rebalancear. Você não precisa mais. Então é basicamente para isso. Você pode pôr 30 segundos aqui, então. Cada meio minuto ele vai rechecar o balanço de todos os canais para ver que Pode. Aí dois depende dias da sua máquina, né? Ou seja, porque no final ele vai fazer imagina, tamanho do node versus máquina, né? Porque ele vai fazer um check aí vai dar um list channels você tem. em todos os canais a cada 30 segundos. Então só Se você para. tem Mas aí 20 é só ajustar canais, vai também. demorar pra caramba. Agora, se você tem 10 canais, é rapidinho. Então, depende muito também, né? Exatamente. Então é isso. E toda vez que você fizer uma alteração, você salva o arquivo e vem aqui dar um restart no serviço do controller.
Ele vai aplicar as novas configurações. Se você alterar e dar um save nos arquivos, ele não vai aplicar nada, ele vai continuar nas configurações antigas. Então lembre sempre disso. E aí até, que eu estava falando de você colocar, por exemplo, você quer testar novas configurações, põe o teste aí, teste 1, teste 2, teste 3, seja o que for, pra você ir testando e vai dando restart. Se você precisar voltar atrás, você sabe, você volta um arquivo para trás e deixa daquele jeito. Vê o que você... Se eu não me engano, no default a gente está colocando de 90 para 30, não é? Não sei, não me lembro. O default padrão. Mas era 90-30, não é? Também tem muito tempo que não olho isso. 90-30. O 90-30, exatamente. O 30 tem que estar batendo com aquele teu threshold que você também coloca lá, né? Porque... O outbound, exatamente. Exatamente, faz sentido tá batendo. Se você quer encher tudo que tá abaixo de 20% de outbound, aí seria legal você mudar o threshold lá para 20 também. E obviamente o 90 aí tá agressivo, né? Ou seja, tá pegando realmente só canal que tá super cheio. Você também pode botar 50, por exemplo. Se você acha que dá para puxar a liquidez dos teus canais que tem 50%, 60%, pode mudar para 60, 70. De repente 60, 70 é um bom número aí. Exato, daí cada um escolhe aí o que serve pro seu node aí, né? Não fique limitado ao que tá aqui no default. E importante, né? A sua estratégia, né? Porque cada um tem a sua. Você pode ser que você não queira encher canais, ou você quer manter o canal cheio, não sei. Tudo depende. Então, tem que usar lá também o exclude. Quero encher tudo que tá com 10% só para garantir. Vou usar o controle só para garantir que não tem canal vazio. Vou pegar tudo que tá com 10% e vou tentar encher. Vou focar só nisso. Pode ser. Ou seja, aí tem aplicabilidade, porque ele também não vai resolver sozinho. Por exemplo, se é para um node roteador, ele sozinho não vai resolver todos os problemas. Vai ter coisas que você vai ter que fazer na mão. Ele não mexe com fees, né? Ou seja, apesar de você ter o histórico lá, como o Nata mostrou ali na rival rate, na tabela e tudo mais, que dá para você conseguir aí começar a fazer uma mudança de fees, ele não vai mudar as fees. E às vezes a gente sabe que o rebalance só vai acontecer se você também mudar as fees. Então, é mais uma ferramenta para ajudar, mas ela não vai resolver todas as situações. Não vai. Você vai estar rodando o seu LNDG, mas digamos que você vai estar rodando um rebalancer muito melhor do que o LNDG traz. Mas isso não quer dizer que você não precisa rodar também o LNDG, o rebalance do LNDG. Você pode combinar os dois e você pode alterar as fees pela interface do LNDG. E aí, se você quiser ser mais maluco ainda, você pode rodar o Automator lá que eu fiz lá, né? Ele roda o Regolancer Controller, tudo aí, e ele seta as fees rates automaticamente, daí. Tudo automático, mas aí é outro assunto daí. Isso fica pra uma próxima. Sinceramente, eu nem lembro, cara. Faz tanto tempo que eu mexi comigo. Esse era bacana. Porque combinava aquele BRL em AutoFi com o Regolancer, né? Se eu não me engano. Você misturou os dois. Na verdade, eu criei, a partir daquilo lá, eu criei mais 3 versões diferentes ainda. Esse é bacana também. Diferente e foi indo. Pra quem quiser entregar pra Deus, cara, pode usar. Isso aí, se não estiver muito preocupado, vai movimentar. Aquele meu node backup roda assim, nesse automatizado aí. Eu nem olho pra ele. Assim eu também rodava o Volts Hub, né? Só que depois que eu tive que restaurar, agora eu tenho só 6 canais, eu nem rebalanceio nada, eles mesmos se rebalanceiam, porque tem gente que deposita lá, sai saldo de lá, eles se rebalanceiam sozinhos, né? Eu não preciso estar mantendo eles. E é pouco. Isso que eu tava falando pro Luiz, que hoje lá mais cedo, né? Porque se vai usar muito, vai ter muito pagamento e recebimento no teu node, e às vezes você não tem muitos canais, vocês têm uma quantidade boa, mas não tanto.
acaba que o Node movimenta sozinho, só com recebimento e pagamento, que é a maneira mais legal de se movimentar um Node. Sim. Pô, eu faço por mês lá, sem brincadeira. Meu nó rende muito mais hoje do que quando tinha 50 canais, 50 e poucos, mesmo vendendo canais. Ah, não tem dúvida, cara. Não tem Só de dúvida. recebimento e pagamento lá nas FIIs Porque que você mantém uma liquidez, você mantém a sua liquidez, você pode manter os canais com os nodes principais, né, com os grandes canais, grandes valores e com taxas altas, né, porque é, senão você pode usar taxas, taxas bem maiores do que normalmente a gente usa quando você tem um node roteador. exatamente. Não, é bacana, um baita exemplo de uma aplicabilidade boa para o Node Lite mesmo. É, se você usar ele como infra, e o rebalance é interessante quando você tem, por exemplo, demanda para tal node e ele nunca tá cheio. Aí você precisa encher ele para mandar para lá com o máximo de velocidade possível. Por exemplo, se você é um P2P, igual o nosso caso lá, que a gente tá vendendo Bitcoin P2P, tudo automatizado. O cara compra e aí tem que mandar lá para, sei lá, para Strike. Em vez de a gente ficar toda vez que for fazer um pagamento, fazer aquela busca de rotas, né, aquele probing e pagar alguma fee rate, que demora tem um certo delay, por mais que seja alguns segundos, tem um delay. É outra experiência do usuário quando ele compra de nós e tem instantâneo na conta dele. Então ele compra e tem instantâneo, mas para isso a gente tem que ter o outbound do nosso lado. E para ter do nosso lado a gente tem que rebalancear o canal. Então você Você tem que ter outbound com os canais da Strike, né? Exato, você tem que ter o outbound Porque vai sair dali. esse. Exatamente. E se E sai aí, para isso, o rebalance serve. Você precisa encher o canal lá de alguma maneira, né? Nem que exato. seja com swap out Hoje sozinho, tem abrindo de novo. exato. E por mais que meu canal, por mais que meu Node hoje tem 6 canais, igual eu tenho que rebalancear às vezes, para eu ter liquidez disponível, É. para fornecer para os clientes uma experiência mais rápida, mais direta e sem ficar tendo risco de falhar o pagamento, porque toda vez que você tem que procurar uma roda, você tem um risco de falhar um pagamento. Aí você tem que ir lá e resolver manualmente, tal, etc, etc. É mais Não, faz interessante sentido. uma parte Faz sentido. uma Você precisa parte já manter esses canais cheios. isso, não precisa estar 100%, alguma parte, um tanto lá, o tanto que precisa. Aí o cara compra lá, já despacha o pagamento na hora lá, tipo, o cara é mil maravilhas, porque o cara pagou lá em real, já recebeu na hora. Porque já tinha outbound lá no canal, então ajuda. Acaba que tem que ter lá com capa, Wallet of Satoshi, Strike, Coinbase, que são as É, carteiras que a galera mais usa. os principais, né, porque a maioria só usa isso aí, né. A minha experiência é muito boa, porque é instantâneo, cara, assim, É, não sei. Normalmente, depois é mas aí pelo fato de ter Node, né? E também eu tenho Node com uma isso. porrada de canal, aí também é muito rápido. Mas normalmente é instantâneo, assim, muito rápido mesmo. Mas até pra quem tem poucos canais, se o cara tiver com a Wallet of Satoshi, com a Sync, com, sei lá, Já resolve, né? Já resolve. o cara já atinge a maioria da rede, né, muito tranquilo. Legal, cara, muito bom. Alguma dúvida aí, Magnata? É, a as únicas coisas que a gente teve ali é umas coisas que eu não lembrava dos paths ali do Gol, né. Então só pra deixar, não sei se tá gravando ainda, o o o Gol tem que estar aqui no user bin Gol e o Regolancer tem que estar no Gol bin, né. Aqui, ó, Isso. tá. Eu acho que isso aí Eu vou ficou claro, é mais. E aí baixar, o cara pode baixar direto e já baixa o só binário e você pronto. se atentar
Porque eu lembro que eu já testei em outra vez, acima dessa versão não dá certo. Então tem que ser até a versão Então. 1.22.4 para compilar esse Regolancer. E o Regolancer parou o desenvolvimento lá em 23, então é muito É, antigo. por isso que eu acho melhor baixar como você fez, baixar o binário. Pode ser também. Baixa o binário e já traz pro Go /bin, que é onde tá aqui Exato. e Porque, agora. porque aí E é já menos sai trabalho rodando. ainda. Menos trabalho ainda. E É, detalhe, se a pessoa tiver um Gol mais novo, não precisa se preocupar com isso também. não vai dar conflito. Não vai dar conflito porque ele já tá compilado aqui, né? Você não precisa daquele Go install lá, né? Faz sentido. Mas assim, então o Regolancer tem que estar aqui dentro. Se você for baixar lá dentro dos releases só o binário, você vai jogar dentro do Go Bin. Você joga aqui, onde tá aqui, e sai rodando ele, né? Regolancer. E aí você roda ele aqui. Ué, agora tem que dar um ponto barra, né? É, Regolancer // help isso. e pronto. Quando tá dentro do Gol, tem que dar ponto para. Agora, Só que, inclusive, lá no exato. o README lá que você fez do controller, ele fala isso, para baixar os binários lá. Se eu não me engano, a primeira coisa lá do pré-rec é usar os binários. Ali, tá vendo ali em cima, ó? LND Node Binaries. Ou seja, não tá nem falando para compilar, não. Exatamente. Só baixar o que já tá O lá, já tá Regolancer. compilado. E daí já vem pro controller, né? É, exato. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Eu também agradeço o esforço e realmente é um trabalho que, que é agradável saber que está a ser usado por alguém, mas infelizmente por mim não. Eu faço os meus rebalanceamentos todos de forma manual e estou-me a dar muito bem com Então, isso. você consegue fazer manual com o Regolancer, é isso que você faz já? Não, eu não uso o Regolancer. Uso o Você usa o LNDG, Balance of Satoshi? A LNDG? sim. Então, você pode fazer a mesma coisa com o Regolancer. Aí você vai chamar aqui, no caso, em vez de usar o controller, você vai usar esse binário aqui que a gente estava falando, que tá no Go Bin aqui, Mas eu nem no Regolancer. LNG uso linha de comando, eu não uso linha de comando também. O que eu faço é rebalanceamentos normais que o LNDG me permite fazer e depois a minha estratégia é pago para ver. Então faço rebalanceamentos todos a 100%. Todos, a primeira vez, uma única vez. Todos a Pra 100%. ver, pra ver E depois quanto que sai, né? todos aqueles resultados que me derem abaixo de 75%, é com esses que eu vou trabalhar. Sim, E entendo. uso o Excel, faço Se copy-paste quiser. da página do LNDG para o Excel e o comando vai para o Excel, vai para a folha do Excel, vai para a linha do Excel. Sim. E Daí você só eu copia e fica rodando manual daí. clico lá diretamente, ele faz o rebalanceamento logo manualmente. Entendi. Quando ele sai dos 75% e aumenta, eu deixo de fazer. Depois Entendi. posso até executar uma prova até 90%. Quando eu vejo que vale a pena Ó, apostar neles. E o que é certo é que até os 75% eu já usei a liquidez toda que eu queria das minhas fontes, dos meus sources, até não poder mais. Até chegar ao valor que eu queria. Porque é nesses que eu apostei. Tudo o que me sobrar de sources, de liquidez de sources, vou apostar nos outros até 90% se eu achar que vale a pena. E é um trabalho que também faço isso uma vez por dia e ocupo talvez ocupo talvez aí 2 horas do meu tempo por dia. E como tal vocês devem saber, uma coisa boa que eu tenho é tempo, não é? Tempo e 40 canais. Portanto, que me permite-me estar à vontade para não. Porque se eu tivesse tantos canais como vocês têm, eu provavelmente iria ter que recorrer a esses artifícios automáticos, porque ninguém pode estar a trabalhar manualmente da forma como eu estou a trabalhar com tantos
canais como vocês normalmente costumam ter aí. Seria uma doideira. Mas eu tenho tempo, tenho disponibilidade e olha, mantenho o meu cérebro também a funcionar de vez em quando, a pôr aqui o cérebro de um velhote de 63 anos aqui a funcionar. Se eu tiver com o cérebro parado, não, não vou muito longe, não. Eu acho que é só o Jaime que tem mais canais. Eu tenho só 6 só. Tens agora, mas já tiveste muitos mais. O teu foco agora é outro, não é? É, quando eu desenvolvi essas coisas aí, eu tinha mais mesmo. E aí, e já puxando um gancho, quando você falou do 100%, você pode vir aqui no Acorn Rate e botar um aqui, por exemplo. E aí você roda um certo tempo assim em um e vê o que dá. E a partir dos ppm você vem lá e ajusta aqui, sei lá, para 0.9 depois. O Sim, 0.8, mas aí não depois dá para 7. regular, aí não dá para regular os 100% durante um tempo específico, porque se ele agarra um canal que está sempre a vazar bem, ele despacha no instante. E eu não tenho tempo para ir lá parar. No caso você teria que estar com o terminal aberto aqui, o LNDG do outro lado, analisando. E assim que você vê que vai esvaziar tão rápido, você para ele ali, né? Mas eu entendo que não é possível ficar 100% do tempo analisando isso, né? Sim, até porque eu calculo que o algoritmo aí do Regolancer é eficaz se ele estiver constantemente a ser usado e a analisar os rebalanceamentos anteriores para ele poder decidir as melhores rotas. Porque se for para estar só ligado uma vez ou duas ou três por dia, não vale a pena. Para isso uso o processo manual, não é? E eu, como tenho Aham. receio que o Regolancer me possa estar a trabalhar em coisas que eu não quero e depois eu não posso não estar no momento ativo para poder pará-lo e regulá-lo como eu quero, eu começo a pensar que não, eu controlo a ele na vez de ele me controlar a mim. Sim. Cara, depende do teu objetivo, né? Você quer ficar mais tranquilo? Canais maiores e menos é melhor. Você quer rotear? É melhor ter mais canais. Aí depende. Olha, eu tenho andado, quando falas em canais maiores, eu tenho andado a baixar como é que se diz, a quantidade de SATs colocados num canal, como é que se chama? Não é O liquidez que se HTL, diz, é Max HTLC? Não, não, não. Quando tu abres um canal, metes lá um valor e aquilo quer dizer o quê? Como é que se chama aquilo? Não é liquidez que se chama, é. Pá, esquece. Capacidade. Era capacidade que eu queria dizer. Sim. Tá. Eu tenho andado a baixar a capacidade dos meus canais. Alguns até já me fecham, como já me aconteceu aí por duas vezes, canais grandes de 10 e voltam a abrir com 5. Sim, já me aconteceu muito. Parecendo que O não, pior a pior experiência é com a Coinless. Eu tinha muitos canais grandes com a Coinless, aí quando eu abri 5 milhões, ele durou meses, por exemplo. Eu até tinha canais porque com 25 convenhamos milhões. que um canal de 10 milhões de satoshis são 10 mil dólares que estão ali, não é? Exatamente. Hoje em dia, né? É, é, Isso é. exatamente. Daqui a pouco, 5, 1 milhão, vai ser um absurdo.
Eu uso, cara. Cara, Eu ainda cara, uso. se eu te falar que Incrível que pareça. Uso os três. olha, se eu te falar que eu já arrumei vários casos de uso, né, só que ninguém topou ainda usar comigo. E aquela questão de venda de P2P de Bitcoin, né. Eu apoiei bem essa tua iniciativa, mas Acho havia que muito ninguém mais gente aceitou, a cara. apoiar. Ninguém, tipo assim, ninguém teve o estalo ainda você entendeu? Tipo, seria uma fábrica de LBTC pra nós impressionante. Também sempre apoiei isso, claro. Hum. Talvez o que você tá falando é do rebalance pool lá, não é nem do que eu tô falando agora. Sim, é isso, exato. Então, mas o que eu tô falando agora se remete à venda de Bitcoin via P2P. Eu faria toda a liquidez, só que daí em troca eu receberia em LBTC e a gente ia poder rebalancear os canais com LBTC com o PeerSwap. O PeerSwap, exatamente, sai muito barato. E na hora, né? Exatamente. Valeu, valeu. Da minha parte também agradeço bastante.